Antes de pedir emprestadas as suas palavras, agradeço a presença de todos os amigos que vieram homenagear este jovem experiente de 86 anos que nos ensina: sempre é tempo de mudança. Gostaria de chamar ao palco do Teatro Eva Hertz 3 personalidades de peso. Os 3 serão responsáveis pelo debate com o professor Modesto Carvalhosa na noite de hoje, quando lançam um livro absolutamente atual. Temos o prazer de convidar ao palco e peço que recebam os 3 com o mesmo carinho que vamos receber o professor Modesto Carvalhosa, o jornalista do Estadão, José Neumann Pinto. O professor de filosofia da USP, o pensador Clóvis de Barros Filho. A escritora e jornalista da Gazeta do Povo, Madeleine Laxco. Agradecemos as ilustres presenças dos senhores nessa noite tão especial. Estamos aqui reunidos para o lançamento do mais novo livro do professor Modesto Carvalhosa, Da Cleptocracia para a Democracia em 2019, um projeto de governo e de Estado. Para quem não sabe, o professor Modesto começou a trabalhar aos 14 anos de idade. Acadêmico brilhante, desenvolveu a trajetória de professor e jurisconsulto de ilibada reputação nacional e internacional. Inconformado por natureza, democrata por crença, foi perseguido no regime militar, sendo preso por 3 vezes. Ao destacar alguns feitos do seu amigo Modesto, o Dr. Hélio Bicudo elencou eventos importantes, como o tombamento da Serra do Mar, a meticulosa apuração de ilícitos contra o erário na Comissão Especial de Investigações do governo Itamar Franco, cujos relatórios foram enfeixados no premiadíssimo Livro Negro da Corrupção, o que o credenciaram a tornar-se um dos maiores tratadistas sobre o tema. Sua imensa obra jurídica tem merecido o olhar atento de todos os nossos tribunais há quase 6 décadas. Além disso, Hélio Bicudo também destaca o Manifesto à Nação pela convocação de uma nova Assembleia Constituinte, a defesa do performance bond como instrumento efetivo de combate à corrupção, o oferecimento de seu próprio nome e de uma agenda ética para a hipótese de uma eleição indireta após as gravações da JBS, a ação pedindo o fechamento da maioria dos partidos políticos por corrupção e a ação pelo voto impresso. Vou parar por aqui porque a lista de feitos é realmente grande. Assim, vamos ao que interessa. Peço que nos dê a honra de sua presença ao palco. Com vocês, professor Modesto Carvalhosa. Escuro aqui, não estou vendo ninguém, nem você disse. Você tem gente aqui dentro. E lá fora. E lá fora. Bom, vamos dar início a esse debate. Esse livro da Cleptocracia para a Democracia em 2019, um projeto de governo e de Estado, é um livro que o senhor escreveu que é acessível à grande maioria da população. Não tem uma linha de juridiquês e tem um jeito de escrever e de tratar as coisas que não mede palavras. É aquela forma de se expressar, como o senhor diz, o cidadão brasileiro educado, ele tem essa forma de economizar os termos, de usar meias palavras, meias expressões, para não criar muitas encrencas, que é algo que o senhor chama de sordidez. Esse livro não tem nada disso.
Por que o senhor resolveu fazer um projeto desse jeito aos 86 anos de idade? Bom, primeiro porque eu aprendi duas coisas quando eu estudava na Itália, que o italiano era muito sábio. Ele diz o seguinte: nós devemos viver como se fôssemos viver eternamente. É a primeira coisa. A segunda coisa é que eu vivo o meu cotidiano, todo dia. Não fico fazendo projeto, não. Vou chegar aos 90 anos, não sei o quê, ou eu não vou morrer amanhã. Nada disso. Eu fico vivendo o meu dia a dia. Portanto, a idade não conta para mim. Absolutamente não conta. Enquanto tiver saúde, evidentemente. Então, essa é a razão. A segunda é a indignação. Né? Quer dizer, como é que você pode viver num país em que há uma separação absoluta entre o poder público e a sociedade brasileira. Não é? O poder público é como no século XVIII, aqui o Clóvis, que é um grande pensador, um grande professor, sabe melhor que ninguém, ele tinha o regime da nobreza, não é? E tinha o povo que passava fome. No Brasil é a mesma coisa, tem a nobreza, que é o setor público, não é? Formado pelos políticos, que tem todas as vantagens, todos os privilégios, os grandes agentes públicos, que também têm todos os privilégios possíveis. Para dizer que nós tivemos 14 milhões de desempregados em 2016, nenhum setor público, não é? Então não teve nenhum desempregado, nenhum demitido, não é? E do outro lado você tem uma população que tem que correr riscos, né? O risco de sair de casa, o risco de arranjar um emprego, de manter um emprego, o risco das empresas que têm que manter o seu trabalho, a sua atividade, que correm todo tipo de perigo que existe, financeiro, econômico, conjuntural. Então você tem um setor humilhado, um setor degradado e o outro setor que fica ali tomando conta, né? A cleptocracia, né? Os que não podem roubar para botar dinheiro no bolso, roubam de que maneira? Através da própria lei, não é? Nós temos o crime no Brasil de corrupção, é um crime que se divide em três facetas. É a corrupção constitucionalizada, né? A corrupção legalizada e a corrupção criminalizada, né? Então, todo mundo esquece, por exemplo, tem um artigo na Constituição, que é o parágrafo 11 do artigo 37, que diz o seguinte: todo aquele piso, aquele teto, aliás, teto salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de 30 mil, que todos os funcionários públicos precisam ganhar abaixo, não vale nada, porque por esse artigo, esse parágrafo 11, todas as verbas indenizatórias podem superar isso. Então você tem pessoas que deviam ganhar 30 e ganham 90, né? Ganhar 20 e ganham 60, assim, sempre 3 vezes mais do que deviam ganhar. O que é isso? Isto é a corrupção constitucionalizada, né? Nós temos a corrupção constitucionalizada no Brasil. Por exemplo, sempre ser ministro de Estado não precisa ter atestado de idoneidade moral. Para você ingressar no serviço público, você tem atestados de que você tem idoneidade moral. Agora, ser ministro, o artigo 67 da Constituição não precisa de nenhum requisito, nem de idoneidade moral. E aí você tem. As leis também são leis que criam privilégio. As leis no Brasil, a partir de 2003, elas só criam privilégios para o setor público, em todo sentido. Então, com base nisso, o que você tem? Você tem